Vamos agora estudar a turbina a gás para a propulsão de aeronaves. A turbina a gás para a propulsão de aeronaves tem a característica de não serem motores estacionários. São motores que são utilizados em aeronaves. Então, este motor é formado basicamente por esses componentes mostrados nesse diagrama. Então, nós temos aqui o compressor, a câmara de combustão, combustores, a turbina. Nós temos aqui, nesse exemplo, um duto de pós-combustão, onde vai haver uma combustão posterior, e dois elementos que não estudamos ainda, que é o difusor e o bocal. Como seria o funcionamento desse sistema? O ar entra pelo difusor, depois ele é conduzido para o compressor, onde é feita a compressão. Esse ar a alta pressão e temperatura entra na câmara de combustão, aonde o combustível é queimado, e os gases da combustão são conduzidos para a turbina, aonde há o processo de expansão. Esse ar, neste caso aqui, é enviado para o duto de pós-combustão. Em seguida, na saída da turbina, esse ar a alta velocidade é passado por um bocal, aonde vai se obter aí a força de reação que vai movimentar a aeronave. Então nós temos aqui outro exemplo de uma turbina a gás para aeronave, onde nós vemos aqui o difusor também, da mesma maneira, difusor. Nós temos o compressor. Agora nós temos a seção de combustão, de queima. Nós temos finalmente a turbina e aqui o bocal, como mostrado na figura anterior. Então, está indicado aqui também os pontos de estado, né? Então, eu tenho o ponto de estado 1, tenho o ponto de estado 2, o ponto de estado 3, que é aqui a saída do compressor. Eu tenho o ponto de estado 4, que é aqui após a combustão. Eu tenho o ponto de estado 5, que é a saída da turbina. E tenho, por fim, o ponto de estado 6, que é na saída do bocal. Então, vamos ver aqui os processos que estão envolvidos neste ciclo. Então, eu tenho de 1 a 2, eu tenho o aumento da pressão no difusor à medida que o ar desacelera ao passar nesse componente. Depois eu tenho o processo 2-3, que é indicado aqui, processo 2-3, que é uma compressão isoentrópica, né? Então temos aqui a compressão isoentrópica. Depois eu tenho no processo 3-4 uma adição de calor à pressão constante. 3-4, uma adição de calor à pressão constante. 4-5, eu tenho uma expansão isoentrópica através da turbina, durante o qual o trabalho é produzido. Então, de 4 a 5, eu tenho aqui uma expansão isoentrópica. De 5 a 6, eu tenho uma expansão isoentrópica através do bocal, na qual o ar se acelera e a pressão diminui. Estes processos são vistos aqui no diagrama TS. Então, eu tenho aqui o processo de 1 a 2, que é o aumento da pressão no difusor à medida que o ar se desacelera ao passar pelo componente. Então, no ponto 2, a velocidade aqui vai ser igual a 0. A velocidade no ponto 2 vai ser igual a 0, a uma desaceleração. Então, esse processo aqui, no difusor, ocorre entre os pontos 1 e 2. Pode-se ver aqui a compressão isoentrópica. Então, eu tenho aqui trabalho fornecido ao ciclo. Então, é o trabalho de 2 a 3. Em seguida, eu tenho a adição de calor à pressão constante. Né? Então, eu tenho aqui o calor adicionado de 3 a 4 no processo de pressão constante. Em seguida, eu tenho a expansão isoentrópica através da turbina, durante a qual o trabalho é produzido. Então,
De 4 a 5, eu tenho aqui a obtenção do trabalho na turbina. De 5 a 6, eu tenho a expansão isoentrópica através do bocal, na qual o ar se acelera e a pressão diminui. Então aqui, de 5 a 6, eu tenho essa expansão isoentrópica. Essas são as irreversibilidades de um motor real. É o aumento de entropia no difusor, aumento de entropia no compressor, aumento de entropia na turbina e aumento de entropia no bocal. Vamos agora fazer a análise de um turbojato. Então, nesse diagrama, vemos aí os componentes que formam o turbojato e à direita nós vemos aí o diagrama TS. Vemos aqui a representação do difusor, onde a velocidade em 1 é 0, a pressão A é a pressão atmosférica onde está o turbojato. Então o ar é admitido no difusor, há uma desaceleração no difusor, fazendo com que a velocidade fique 0 no ponto 1. Esse ar é conduzido para o compressor, onde sofre o processo de compressão em uma relação de P2 sobre P1. Em seguida, o ar comprimido é enviado para o combustor, onde recebe calor de uma fonte externa. A temperatura é elevada a uma temperatura máxima do ciclo, como pode se ver aqui no diagrama TS. Em seguida, o ar a alta temperatura e pressão entra na turbina, onde há o processo de geração de trabalho, e esse ar é entregue ao bocal, onde sofre aí o processo de redução de pressão, chegando no ponto 5 a pressão atmosférica. Então é preciso que se determine a velocidade no ponto de estado 5, que é a velocidade na saída do bocal. Então no diagrama TS, nós vemos aqui o ponto A, que é a entrada do difusor, aqui é o processo que ocorre no difusor de A a 1. Em seguida, o ar entra no compressor, ao processo de compressão, nesse caso aqui a compressão é isoentrópica. Em seguida, ao processo de fornecimento de calor, entre os pontos 2 e 3, então eu tenho aqui o calor que entra, é o calor entre os pontos 2 e 3. O ar é aquecido, chegando na temperatura máxima do ciclo, que é o ponto 3. Em seguida, há a geração de trabalho na turbina, que é o trabalho de 3 a 4, e posteriormente é enviado para o bocal, onde há aí o processo de 4 a 5, entregando no ponto 5 uma velocidade V5, que deve ser determinada, e na pressão da atmosfera do local. Deve-se levar em conta as seguintes considerações. O sistema opera em regime permanente. Os processos no difusor, no compressor, na turbina e no bocal são processos isoentrópicos. Não há perda de carga através do combustor. A potência produzida na turbina é igual ao trabalho necessário para acionar o compressor. À exceção da entrada e da saída do motor, os efeitos da energia cinética podem ser desprezados. Os efeitos da energia potencial são desprezíveis ao longo de todo o motor. O fluido de trabalho é o ar, que é modelado como gás ideal. Com as considerações adotadas, pode-se fazer análise do motor turbojato. Então nós vimos aqui as equações mais importantes para o ciclo, que difere do ciclo já estudado, do ciclo Brayton já estudado. Então nós temos aqui o balanço de energia entre o processo 4 e 5, que é o processo que ocorre no bocal. Então, neste processo, não há fluxo de calor, então ele está marcado aqui como 0, não há trabalho, então nós temos aqui a vazão mássica de ar multiplicada pelas energias
que estão presentes nos pontos de estado 4 e 5. Então, eu tenho aqui a variação da entalpia entre os pontos 4 e 5, a variação da energia cinética entre os pontos 4 e 5 e a variação da energia potencial entre os pontos 4 e 5. Então, esses valores de energia são somados. Como foi dito nas considerações, a energia cinética só será considerada na entrada e na saída. Então, a energia cinética no ponto 4 é zero, como pode ser visto aqui na equação. Com isso, nós obtemos a equação do balanço de energia para o processo 4 e 5. Desta equação, nós podemos determinar o valor da velocidade em 5, que é dado por esta equação aqui final. A entalpia do ponto 1 é feito com o balanço de energia no processo de ARA 1. Então, com esse balanço de energia, eu posso obter a entalpia do ponto 1, que é dado por essa expressão. Veja que aqui também a energia cinética da entrada foi considerada. Outras relações que eu posso utilizar são as relações de pressões relativas com as pressões dos processos. Então, eu tenho aqui a relação de pressão relativa com a pressão do processo, que é possível calcular a pressão do ponto 1. Outra relação aqui me dá a relação de pressão relativa com o processo de compressão de 1 até 2, em que eu posso calcular aqui a pressão relativa do ponto 2. A pressão do ponto 4 é obtido com a relação de pressão relativa entre o processo 3 e 4, que é determinante da pressão do ponto 4. E tem também a relação de pressão relativa, que engloba o processo 4 e 5, sendo possível, então, determinar a pressão relativa do ponto 5. Existem vários modelos de motores para as aeronaves. Então, vamos listar aqui alguns tipos de motores. Então, eu tenho o turbohélice, o turbofan, o turboeixo, o ramjet, o scramjet e pulso jato. Então, vamos verificar como funcionam esses motores. Aqui nós temos o desenho de um turbohélice. Então, eu tenho aqui o conjunto de compressor e turbina, né, que a gente pode ver aqui nessa seção, em que o processo de obtenção de trabalho é realizado na turbina, e este trabalho ele tem que ser o suficiente para movimentar o compressor, né, e a hélice. Então, esse aqui tem que ser obtido do trabalho da turbina, o trabalho do compressor e o trabalho da hélice. Então, veja que o ar é admitido, há aqui um pequeno difusor em que antecede a entrada do compressor. Então, o ar é comprimido, é entregue aqui na câmara de combustão, onde há combustão, produzindo gases que vão impulsionar a turbina, onde vai haver a produção de trabalho necessário para movimentar o compressor e a hélice. Aqui nós vemos a animação de um turbofan. Então, nós vemos aqui um compressor centrífugo fazendo a compressão do ar para a câmara de combustão. Ocorre aqui a combustão. Os gases de combustão são direcionados para a turbina, onde gera trabalho, e esse trabalho é o suficiente para movimentar o compressor. Os gases de combustão, após passar na turbina, ele sofre também aqui o processo no bocal. Este é um diagrama mostrando o compressor que nós vimos no slide anterior. Esse aqui é o chamado turboeixo. A diferença do turbojato é que a turbina ela é seccionada, em que a primeira turbina obtém o trabalho para movimentar o compressor e a segunda turbina ela obtém o trabalho para movimentar o eixo de potência. Este aqui é o motor do tipo ramjet. Ele tem a característica de não possuir um compressor,
o processo de compressão se dá pelo escoamento aqui do ar na entrada, em que a velocidade do ar é Mach menor do que 1. No processo de queima, que ocorre aqui na câmara de combustão, há a liberação dos gases em alta velocidade e na exaustão dos gases, o Mach é maior do que 1 e no bocal o Mach é igual a 1. Veja que nesse tipo de motor não há turbina. Esse aqui é o motor chamado scramjet. Ele é parecido com o ramjet, só que o bocal é conseguido através do espaço criado aqui com esse corpo interno, né? É criado aqui através desse corpo interno. Obtém-se aqui a zona do bocal, né? Não há também a presença do compressor. Esse aqui é o chamado compressão supersônica e também a exaustão supersônica. Esse aqui é o motor chamado pulso jato. Como é que ele funciona? A entrada de ar no corpo do motor, esse ar a alta velocidade, ele recebe aqui uma quantidade de energia suficiente para haver a combustão e os gases de combustão, eles são expelidos por esse bocal. Então, essa queima se dá em pulsos. Nesta animação, podemos ver o funcionamento desse motor de pulso jato. Então, nós temos aqui a admissão do ar, aqui há injetado o combustível entra na câmara de combustão, onde há a liberação de energia, ocorre a combustão e os gases de combustão são impulsionados aqui para o bocal, onde é feita a exaustão desses gases. Nesta figura, podemos ver os componentes de um turbojato com maior detalhe. Então, nós vemos aqui o ventilador, onde pode ser visto aqui as pás do ventilador. Nós temos o compressor de baixa pressão. Nós temos o compressor de alta pressão. Aqui a câmara de combustão, que circunda todo o motor. Nós temos aqui a turbina de baixa pressão. Nós temos a turbina de alta pressão. Nós temos o eixo que faz a ligação entre a turbina para o compressor. Veja que nem todo o ar admitido ele é usado para queima, né? Então, uma parte do ar aqui passa por fora, né, que é feito aí o bypass, e uma parte entra realmente aqui no compressor, né, vai para dentro do sistema. Essa figura mostra a turbina para uma aeronave, né, é o Boeing 777. Nessa imagem a gente pode ver a indicação da velocidade de entrada, então 300 metros por segundo neste turbofan. Vemos aqui a saída do ar de bypass, né, que passa por fora do turbojato. Ele vai aqui a 600 metros por segundo na saída. E os gases de combustão saem a 1000 metros por segundo. Neste diagrama, podemos ver aí um turbojato. Nós temos aqui a admissão, temos aqui a compressão, temos a combustão e temos a exaustão. Essa turbina a jato, a gente pode dividir ela em uma seção fria, que vai desde a entrada do difusor até a saída do compressor.
E temos também uma seção quente que vai desde a saída do compressor até a saída no bocal. Então vemos aqui o ar sendo admitido ao processo de compressão. Esse ar é entregue na câmara de combustão, onde o combustível é injetado e queimado. Os gases de combustão são conduzidos para a turbina, onde ela gera trabalho, e depois são encaminhados para o bocal, onde são jogados na atmosfera. Agora vamos analisar o gráfico de energia produzida ao longo do turbojato. Então nós temos aqui, no processo de compressão, vamos supor aqui nessa linha, é produzido 100.000 HP de trabalho. No processo de queima, é produzido mais 200.000 HP, totalizando aqui, neste ponto, 300.000 HPs. Então, são utilizados 100.000 HPs na turbina, 25.000 HPs são utilizados para movimentar o compressor, 55.000 HPs são utilizados aqui no bocal e são rejeitados 120.000 HPs. Vemos aqui nessa imagem o sistema de propulsão de foguetes. Então nós temos aqui, neste lado, nós temos um foguete com combustível líquido e desse lado nós temos um foguete com combustível sólido. É percebido aqui que nós temos dois reservatórios. Então nós temos o reservatório de combustível líquido, o oxidante líquido, as bombas, tanto de combustível como de oxidante líquido. Estes dois são misturados aqui na câmara de combustão e os gases do produto de combustão são expelidos aqui pelo bocal. Vamos agora ver o foguete com combustível sólido. Então eu tenho, nessa região laranja, eu tenho combustível sólido e oxidante misturados. Este combustível sofre o processo de queima através de uma faísca que incendeia o núcleo, que queima de dentro para fora. E os gases de combustão são expelidos do foguete através aqui da saída. O vídeo que nós vamos ver agora é o lançamento do foguete que fazia o transporte do ônibus espacial. T-minus 90 seconds and counting. All systems are go. We're about 90 seconds from the launch of Space Shuttle Discovery. T-minus 60 seconds and counting. We are transferring to orbiter internal power at this time. Discovery is now running off its 3 onboard fuel cells. Coming up on a go for auto sequence start. And we have a go for auto sequence start. Discovery's onboard computers have primary control of all the vehicle's critical functions. T-minus 17 seconds and counting. 15, 12, 11,
10, 9, 8, 7, 6, remaining start, 2, 1, booster ignition, and liftoff of the Space Shuttle Discovery, returning to the space station, paving the way for future missions beyond. Seconds into the flight, engines beginning to rev up. Standing by for the throttle up call from Capcom Steve Crow. Discovery, you can go at throttle up. Roger, go at throttle up. Throttle up. Throttle up call acknowledged by Commander Steve Lindsay. Expected data into a clear short. Copy. Solid rocket booster separation confirmed. Guidance now converging. Discovery's on board. Discovery Houston, negative return. Copy, negative return.